Olá, bem-vinda, Maíra, tudo bem? A proposta, então, né, é nesse vídeo a gente conversar um pouco sobre o Unicef, sobre o trabalho do projeto Primeira Infância Antirracista, o PIA, né? Então, começando esse nosso diálogo, queria que você se apresentasse um pouco e dissesse quem você é, e o trabalho que você desenvolve. Olá, Luciano. Eu sou Maíra Souza, sou oficial de primeira infância do Unicef no Brasil. Fico baseada em Brasília e trabalho com as diferentes áreas programáticas para proporcionar e fomentar o desenvolvimento na primeira infância. Eu gostaria de perguntar para você como o racismo ele impacta o desenvolvimento da criança na primeira infância. Primeiro, a gente tem que entender o que é a primeira infância, né? A primeira infância é esse período da vida que vai da gestação até os 6 anos de idade. Então, é o período da vida em que nós estabelecemos as chamadas bases do desenvolvimento. Então, é quando a criança pequena ela desenvolve essas competências emocionais, sociais, intelectuais, ela desenvolve a sua capacidade de aprendizagem. É quando a criança constrói a sua autoestima, começa a se perceber enquanto sujeito no mundo. Então, quando a criança tem experiências positivas, nessa faixa etária, com serviços de qualidade, com atenção, né, uma atenção que tem que ser integrada, né, então não é só ter acesso a serviços de saúde, ou de educação, ou de assistência, esses serviços têm que ser integrados e de qualidade. Quando as crianças têm essas experiências positivas, essas interações positivas, o seu desenvolvimento vai ser pleno, vai ser integral e vai ter repercussões positivas na vida adulta e, né, consequentemente, para toda a sociedade. Só que quando a criança ela é exposta a violências, quando ela é exposta a fatores, né, que a gente chama de fatores promotores de estresse tóxico, como negligência, abusos, violências, né, físicas, verbais, até sexuais, quando ela está em contextos de medo, isso é muito prejudicial para o desenvolvimento infantil. Então, o racismo, ele é um fator promotor de estresse tóxico, né? A própria Universidade de Harvard considera o racismo como um evento adverso para a infância. Então, a gente já tem inúmeras evidências que mostram que é a primeira vez que as crianças vivenciam racismo, que elas experimentam esse fenômeno pela primeira vez, ainda nos primeiros anos de vida. Então, a criança pequena, ela tem total capacidade de identificar as diferenças, então ela consegue perceber as diferenças de cor, de traços, de altura, de tamanho, de idade, mas entre ali os 8 meses até os 3 anos que ela consegue desenvolver essa percepção, né, das diferenças. O problema é que também é nessa faixa etária que ela é ensinada que existe uma hierarquia entre as diferenças. Não é? Então, isso é muito danoso. Então, quando a criança negra, quando a criança indígena percebe que ela é inferior, que seus traços são inferiores, seu cabelo, sua cultura, muitas vezes, isso é muito danoso. Então, tem um impacto na autoconfiança, na autoestima, inclusive também na saúde física, né? Não só na saúde mental. E isso é muito prejudicial e isso pode ser evitado. E aí, o projeto Primeira Infância Antirracista, ele se apresenta como uma estratégia para poder, lidar com, todas essas questões que impactam diretamente na primeira infância, né, o racismo como um ponto central, dessa adversidade, né, que impacta o desenvolvimento da criança, como uma violência que impacta o desenvolvimento infantil, de crianças negras e crianças indígenas. Com base nisso, o PIA ele nasce para poder trabalhar com inúmeros atores, né? Ele trabalha com diferentes atores com uma perspectiva de uma prática mais humanizada, né, de cuidado à criança na primeira infância e às suas famílias, consequentemente. Então eu queria que você trouxesse um pouco para a gente como é o trabalho que o PIA desenvolve e que estratégias ele busca desenvolver para um trabalho mais humanizado e mais assertivo com crianças na primeira infância e as suas famílias. Então, primeiro, o PIA, ele nasce com o objetivo de falar sobre o assunto. Tá? Então, ainda que o racismo aconteça cotidianamente, ouso dizer, com todas as crianças negras indígenas do nosso país, não é um fenômeno raro, não é uma novidade, mas é ainda algo que não é dito, que não é debatido, que não é
que não tem muita visibilidade na sociedade, né? Inclusive na própria agenda do antirracismo. Então, o PIA ele nasce com o objetivo de falar sobre isso, de sensibilizar os profissionais que interagem cotidianamente com as crianças, né? Então, os adultos e as crianças interagem com mais frequência, e sensibilizá-los não só da importância, né, dessa temática e dos impactos que o racismo tem no desenvolvimento infantil, mas também mobilizá-los para que haja esse entendimento de que aquela interação que aquele profissional tem com aquela criança a nível individual importa. Então, chamar atenção para vieses inconscientes, para práticas discriminatórias, seja elas intencionais ou não, e mostrar que existem formas de ter um atendimento cuidadoso, humanizado, e que preste atenção nas especificidades daquela criança. Então, para isso, nós reunimos uma série de especialistas, tanto de primeira infância, de parentalidade e das áreas setoriais, e também especialistas, né, dos movimentos negros e indígenas, para pensar em quais são as estratégias possíveis para falar sobre isso, para chegar nos profissionais, chegar nas famílias e popularizar o debate, não? Então, fazer com que a gente consiga promover um debate acessível, que se fale sobre isso, né, da melhor forma possível e pensar juntos como que nós conseguimos proporcionar uma infância de fato antirracista, né, para todas as crianças brasileiras. Pensando não só nas crianças negras e indígenas, mas também nas crianças brancas, né? Então, como que pode haver apropriação dessa temática para todos, né? Porque é um tema de todos, é um problema de todos nós. Então, a partir da construção coletiva desses materiais, através de insumos desses especialistas, o PIA visa criar cartilhas informativas, e não só informativas, mas também indutoras de mudanças de comportamento, né? Então, a nossa ideia é fazer essa provocação, essa sensibilização e, consequentemente, essa mobilização. Então, uma vez que os materiais estejam finalizados, a ideia é disseminá-los a nível nacional e focar uma atuação presencial por meio de rodas de conversas e oficinas nos territórios da Agenda Cidade Unicef, que é a nossa estratégia focada em prevenção às violências nos centros urbanos. Então eu queria pedir para você, Maíra, para que possa deixar alguma mensagem para as pessoas que verão todos esses nossos materiais desenvolvidos, né? Os vídeos com os especialistas, que acessarão também os materiais produzidos como cartilhas, etc. O que o Unicef gostaria de contribuir enquanto motivação para esses profissionais, para essas famílias, para os gestores públicos referentes a esses materiais? Acho que você trouxe na sua fala um elemento importante, que é todos esses materiais buscam ter uma linguagem muito acessível para o público ao qual ele se propõe. Então, o que o Unicef, por fim, espera, né? Qual é o desejo do Unicef ao fazer com que esse material ganhe o mundo, ganhe os profissionais no Brasil, para que acessem a temática de forma ainda mais consistente? Bom, primeiro, falar sobre racismo é sempre falar sobre uma dor, é um assunto que causa desconforto, é um assunto que ainda é um tabu, principalmente quando nós fizemos esse recorte etário, né? Então, racismo contra crianças pequenas, contra bebês. Então, o nosso primeiro convite é que a gente fale sobre esse desconforto, né? E que a gente não normalize mais essas práticas cotidianas, que os profissionais que estão nos assistindo, as famílias que estão nos assistindo, se apropriem desse debate, tomem ação, pensem em soluções, né? E como fazer com que esse antirracismo aconteça de fato na prática. Então, esse é o nosso chamamento, esse é o nosso convite. Práticas e interações antirracistas são muito poderosas, ainda mais nessa faixa etária da vida em que toda e qualquer interação com a criança pequena faz diferença. Então, se quem estiver nos assistindo possa, a partir desses materiais, dessa campanha, né, que é uma grande campanha de comunicação, de mobilização, então, para os gestores públicos que estão nos assistindo, o Unicef convida a pensar e formular políticas públicas que façam sentido para as populações negras e indígenas, que sejam aptas a proporcionar um desenvolvimento integral, integrado para todas as crianças. Nós já vamos
né, ter uma grande batalha vencida. E para os profissionais, seja os profissionais de saúde, de educação infantil, de assistência social, o Unicef convida a pensar e olhar com atenção as suas práticas profissionais, as interações cotidianas com as crianças pequenas e pensar como que essas interações sejam de fato antirracistas, né? Então, como que o atendimento ele pode e deve ser humanizado, como que o profissional consegue olhar com cuidado mesmo para aquelas crianças, entendendo que essa interação vai ter impacto para toda a vida, por menor que seja, o desenvolvimento ele é integral, ele acontece o tempo todo. Então, o nosso convite é esse, é pensar juntos como proporcionar uma primeira infância livre de racismo para todos. Para as famílias que estão nos assistindo, o nosso convite é para que haja, de fato, uma educação antirracista. Então, como que os pais, seja pais de crianças negras, brancas, indígenas, como que a família pode proporcionar uma educação livre de racismo e com interações positivas que reconheça e valorize as diferenças, que enalteça as diferentes identidades, de modo que todas as crianças consigam ter acesso ao seu desenvolvimento pleno, sem medo, sem traumas e sem hierarquização dessas diferenças. Maravilha. Muito obrigado, Maíra. Obrigada, Luciano.